Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como é que pode um homem nascer já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a minha voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que eu sou um menino que já começou a acreditar em Deus desde muito pequeno, né? Eu, graças a Deus, eu nasci numa família que tinha uma mãe, a minha matriz, a dona Ana é a matriz da minha cidade. Eu sou uma capelinha, mas ela é a matriz. Essa teologia toda que eu estudei, e eu gosto de estudar teologia, vocês sabem disso, eu gosto de contar para vocês que eu estudo, eu gosto de partilhar com vocês o que eu estudo, sou apaixonado pela tradição da igreja, pela riqueza que a igreja nos entrega através da teologia. Mas eu preciso contar para vocês que desde muito pequeno eu comecei a viver o processo de Deus na minha vida sem nenhuma frase teológica sobre mim. A primeira teologia que eu conheci na minha vida foi o amor da minha mãe. Foi o primeiro gesto teológico de Deus na minha direção. Quando eu precisava ser curado, quando eu precisava ser pegado no colo porque tinha medo, quando chegava em casa com os joelhos esfolados, eu já tinha medo de sangue naquela época. Mas toda vez que a minha mãe precisava me recolher no leito do seu colo, por causa das minhas fragilidades humanas, e eu sempre fui um menino muito medroso, sempre fui um menino com a sensibilidade muito à flor da pele, eu chorava muito fácil, sempre fui um menino muito sensível, a vida me atingia demais, eu sou assim até hoje. E a minha mãe precisava administrar aquela coisa que estava ali, que atendia pelo nome de Fábio. Então, o primeiro gesto teológico, a primeira grande teoria, o primeiro grande conhecimento que eu tive de Deus, me veio pelo olhar atento da minha mãe. Foi naquela oportunidade de ser gente, de ter o direito de ser gente,
de amar, de ser eu. Graças a Deus eu cresci num lar em que nunca me foi pedido para ser aquilo que eu não era. Está com vontade de chorar? Chora. Está sentindo medo? Tenha. Está precisando de um empurrão? Vamos lá. Eu nasci acostumado com Deus. Eu nasci acostumado com essa certeza de que Deus me ama. Quando muito cedo eu ouvi isso da minha mãe. Quando muito cedo eu tive a oportunidade de escutar essa verdade teológica. Assim como a sarça ardeu diante dos olhos de Moisés para lhe ensinar uma verdade de fé, Deus me deu a graça de ver o amor de uma mulher ardendo diante de mim, se renovando constantemente, sem nunca terminar. E essa mulher me falava de Deus. E essa mulher me acostumou com Deus. Me fez tê-lo presente na minha vida de maneira ordinária. Deus nunca entrou na minha vida de maneira extraordinária. Esse testemunho eu não posso dar para vocês. Deus costurou os meus dias, assim como a mulher costura o seu tecido, assim como a mulher faz a sua coxa para dar sentido aos retalhos. Deus foi costurado em mim de maneira natural. E eu me acostumei em acreditar no amor de Deus. Eu me acostumei que ser gente é ser de Deus, que o lugar onde Deus prefere agir é na nossa humanidade, e que o maior milagre que nós podemos receber dele é o processo de ser um homem novo todos os dias, pela força da sua palavra, pela força do seu amor. Se um dia vocês ficarem sabendo que eu estou muito doente, precisando de uma cura, vocês podem ficar tranquilo. A minha fé não passará por essa necessidade, porque uma cura muito maior eu tenho vivido desde que eu sou gente. Eu nunca vou pedir a Deus que arranque de mim qualquer que seja a enfermidade que um dia visitar a minha vida. Não me sinto nesse direito. O que eu sei sobre Ele não depende desse milagre. O Deus diante do qual eu me ajoelho não precisa me curar de nenhuma enfermidade. Basta Ele me curar de ser gente todos os dias, e assim como Ele tem feito. Isso para mim é o suficiente. Minha fé não fica abalada quando vê as tragédias do mundo, não. Eu não fico pensando que Deus fugiu, eu não fico querendo que Deus me dê respostas por causa do acidente que eu vi, por causa da tragédia que aconteceu, porque desde muito pequeno eu entendi que o processo humano é liberdade, e que as coisas acontecem à medida em que nós construímos os fatos, que as grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Eu aprendi em casa, mas aí agora eu chego ao texto. Eu estava na aula de religião. Eu estava lá com a minha saudosa professora na 5ª série. A minha professora chamava Regina Passos. E na primeira aula de religião que nós tivemos, naquele início de 5ª série, a professora Regina pegou esse texto de Nicodemos. E eu não conhecia esse texto. Ou se conhecia, não estava suficientemente marcado por ele, sabe? Não estava suficientemente registrado dentro de mim aquela informação. E quando aquela mulher começou a nos explicar o significado do nascer de novo, gente, eu fui tomado por uma emoção tão grande, como se Deus naquele momento estivesse me dando uma convicção que estava costurada aos primeiros ensinamentos que a minha mãe havia me dado. E aquela professora muito sábia começava a nos dar explicações simples, teológicas, a respeito do significado de nascer de novo. Ela falava da necessidade que todo ser humano tem de se reinventar à luz de Deus, de você dar um significado novo para você, todos os dias. Ela esmiuçou aquele evangelho de maneira simples para mim, para os meus colegas, e eu fiquei tão impactado que quando terminou a aula, eu voltei para casa, e eu tenho consciência, ontem ainda, quando eu pegava esse texto para refleti-lo, eu tenho consciência e posso testemunhar para vocês, que aquele momento, aquela aula de religião, naquela tarde, foi um ponto-chave para o homem que está aqui hoje. Esse Jesus não era brincadeira não, gente. A sabedoria de Jesus, o conhecimento que essa criatura tinha da condição humana, que maneira revolucionária de propor a religião. Ele encontra esse homem que é um príncipe dos judeus, olha o nome, e aí entra Jesus nessa história. Olha que detalhe interessante, você que tem a Sagrada Escritura.
Que hora que Nicodemos foi atrás de Jesus? De noite. Por quê? Por que Nicodemos saiu na calada da noite para ir conhecer Jesus? Tinha vergonha de ser ele, um homem crescido dentro do judaísmo, um homem de teologia, não é? Sair para ir encontrar um nazareno sem teologia, um homem que era recriminado, abominado pelas autoridades religiosas e políticas do seu tempo. O que as autoridades religiosas pensavam sobre Jesus? Você é um bobão, fica falando essas bobagens e o povo vai atrás. Nós vamos ter que sancionar esse homem mais cedo ou mais tarde, vamos ter que mandar ele ficar calado, porque ele está falando muita asneira. Dentre as muitas asneiras que ele diz, ele fala que é filho de Deus, que é o Salvador. Aí fica imaginando os amigos de Nicodemos. O que, Nicodemos? Ele falou isso? Aí vocês imaginam as vozes de todo mundo ficando indignado, igual a gente quando recebe uma notícia que você não acredita muito, né? O quê? É igual quando morre, né? O velório é um lugar fantástico. Como eu aprendo nos velórios. A gente esquece um pouco as amarras que a gente tem. A gente fica meio ator, meio atriz. O teatro é uma interpretação. Quando você vai para um velório, você vê todo tipo de personagem. E um deles é esse que recebe a notícia. Você ficou sabendo que a comadre Sãozinha morreu? Aí a pessoa: não, tá doida? Encontrei com ela ontem. Como se o fato de ter encontrado com ela ontem não desse direito a comadre Sãozinha de morrer hoje. Aí começa a indagação. Não, já você está enganada. Ela parecia tão bem. Como se o fato da dona Concãozinha, o fato dela estar tão bem hoje, ontem, não dê a ela o direito de morrer hoje. Quando a gente fica indignado com alguma coisa, a gente comenta. Era o que eles faziam com Jesus, minha gente. Por isso a fama de Jesus foi se esparramando, porque ele era polêmico. Ele promovia uma revolução na vida das pessoas. Ele olhava para os miseráveis e dizia que eles eram especiais aos olhos de Deus. Ele olhava para aquele mais pequenininho lá no meio do povo e queria conversar com ele, e queria estar com ele. Ele almoçava com os pecadores, ele jantava com os pecadores, ele andava com os pecadores, porque ele estava trazendo a proposta que neste momento ele fala de maneira tão elaborada a um homem que conhecia teologia. Jesus não podia falar com Nicodemos de maneira simples. Nicodemos não entenderia a mensagem simples de Jesus, por isso ele era sábio. Com o povo ele falava com simplicidade. Ele fazia de tudo para colocar no coração do povo a melhor compreensão a respeito de Deus. Ele multiplicava os pães, ele fazia o milagre, ele curava o doente, ele animava o desanimado. E com medo de ser visto pelos sábios, pelos teólogos, pelos entendidos da lei, Nicodemos vai de madrugada, para que ninguém soubesse daquela visita. E aí Jesus faz para ele uma proposta. Primeiro, a curiosidade de Nicodemos, uma curiosidade que já estava tocada pela verdade. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Veja bem que Nicodemos já tem uma informação preciosa sobre Jesus. E embora ele tivesse medo de reconhecer para os seus colegas de teologia, ele já estava certo que Jesus era um homem diferente, que Jesus levava Deus no seu coração. O que eu posso fazer? Pergunta Nicodemos. E Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Mas como é que pode nascer alguém que já está velho? Terei eu que entrar no ventre da minha mãe para sair de novo? E aí Jesus dá um banho de conhecimento teológico. Ô meu amigo, o conhecimento da lei, Jesus não disse isso, mas entre linhas está aqui. O conhecimento que você tem da lei está muito terreno. Eu estou te dando um exemplo terreno para que você tenha condições de entender a linguagem divina.
Eu vou usar de uma linguagem terrena, necessário vos é nascer de novo, mas eu não estou falando de maneira que você venha entender as palavras assim como elas estão escritas. Esse é um desafio, você ultrapassar o muro das palavras. É igual quando você escuta de alguém: eu amo você. Essa palavra, essa pequena frase, o que isso diz? Oh meu Deus do céu, se ela é verdadeira, ela diz muito mais do que isso. Concorda comigo? Atrás do eu amo você significa: eu passo uma noite no hospital com você se for preciso, eu passo 2, passo 3, sou capaz de tolerar seus emburrecimentos, sou capaz de entender o seu cansaço, sou capaz de lhe deixar sossegado na hora que eu acho que você precisa de sossego. Eu amo você é uma frase que esconde uma dinâmica de vida. Quando você escuta essa frase, se ela é verdadeira, você sabe que você está tendo uma garantia humana de que você não está só. Você vai além das palavras, você ultrapassa o significado daquilo que está sendo dito e você mergulha no mistério que aquela palavra não pode revelar. Isso é maravilhoso, minha gente. As palavras possuem um mistério que tem que ter a vida inteira para a gente entender, para a gente compreender. Nós não seremos capazes de compreender a totalidade das palavras, porque elas precisam da vida inteira para se desdobrarem. É assim o poema, é assim a música, é assim a arte. Aquilo que ele disse hoje, daqui 1 ano, 2, você escuta a mesma música, lê o mesmo poema, aquilo lhe sugere muito mais do que o dia de hoje. Você sabe que é assim que nós entendemos o dogma na igreja? É assim que a gente entende a totalidade da revelação. Tudo já foi dito, Luzia. Tudo que nós podemos saber sobre Jesus já foi dito. A revelação termina com a morte do último apóstolo. Só que você está privada de avançar nessa revelação? Não. Por quê? Porque essa palavra, essa revelação, vai atingir a Luzia a partir da história dela, sua vida inteira. Deus não põe cerca, Luzia. Deus não põe cerca para nos encontrar. Ele não quer cercas. Porque o grande mistério da ação de Deus é que a gente, no conhecimento de sua palavra, a gente encontre todos os dias um motivo novo para a gente ser quem a gente é. Aí eu chego no evangelho de hoje. Eu chego nesse texto que eu escolhi, porque eu acho que ele sugere, ele está diretamente ligado ao tema de hoje. Para amar, eu preciso ser livre. E para ser livre, eu tenho que nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Se eu não estiver disposto ao nascimento de todos os dias, eu jamais poderei exercer-me na minha liberdade, no dom da liberdade que Deus me dá. Você sabe por quê? A liberdade de hoje, amanhã é prisão. Eu sempre digo isso. Aquilo que eu experimento como liberdade pessoal, aquilo que eu posso alcançar da minha liberdade pessoal hoje, pode ser que amanhã seja prisão. Se eu cair na bobagem de achar que eu já estou livre, que Deus já não precisa realizar mais nada em mim, eu estou declarando a minha falência. Eu estou me encarcerando. Eu estou me fechando. É como você querer livrar-se de um vício. A ciência nos ensina. Se você teve um único contato com a cocaína, você precisa tomar cuidado o resto da sua vida. Por quê? A cocaína é uma sofisticada forma de aprisionar o ser humano nos dias de hoje. Aí você tem os outros vícios, mais socializados, mas não menos nocivos, que são capazes de cercear a liberdade, isso é, colocar cercas na liberdade humana, porque o viciado é justamente aquele que não tem condições de dizer não ao vício. O viciado é aquele que não tem liberdade interior para olhar para o copo cheio e dizer: eu não vou beber você. Por quê? Porque eu tenho um compromisso comigo mesmo. Quero ser livre. Fui feito para ser livre. Eu não sou um cachorro que precisa de guia. Porque eu me amo,
eu não aceito que nada nem ninguém venha me impor escravidões. Eu nasci para ser livre e eu não vou admitir que a vontade de Deus para a minha vida venha esbarrar nas mesquinharias humanas de quem convive comigo. Eu tenho certeza, isso para mim é dogma de fé. O Evangelho me faz livre, mas os meus relacionamentos humanos são severamente perigosos para fazer justamente o contrário do que o Evangelho propõe na minha vida. É ousado isso é perigoso. Isso é perigoso porque isso pode entrar dentro de contextos, relacionamentos que nós achamos que são santos, mas não são. Nós corremos o risco de adentrar o território de relacionamentos que nós colocamos uma cerinha parecendo que é sagrada, mas por dentro é diabólica. Casamentos que são assim, em que a mulher está escravizada, ela não tem vontade própria, ela só leu aquela parte do Evangelho: mulheres, sejam submissas ao seu marido, mas esqueceram de continuar o texto: maridos, sejam submissos. Não, como é que é? Sejam fiéis, né? As suas esposas, como Cristo foi à sua igreja. Como é que Cristo foi à sua igreja? Obediente. Sabe o que é obedecer? Ouvir com. Eu vou te obedecer significa eu vou ouvir com você. Necessário vos é nascer de novo. Olha para a sua vida, olha para os seus relacionamentos. Religião que não mexe no nosso relacionamentos, religião que não mexe no nosso jeito de ser, não serve para nada. Religião que não impõe a gente na responsabilidade de analisar o que nós fazemos com a gente e com os outros, ela é uma religião infértil, cega. Se o Deus que nós amamos não modifica o nosso jeito de ser pai, se não modifica a nossa disposição de ser marido, de ser mulher, de ser filho, de ser irmão, a gente corre o risco de ficar velho dentro do útero, achando que nós estamos uma belezinha. Não, necessário vos é nascer de novo. Olha para a sua vida, olha para a sua casa, família, necessário vos é nascer de novo. Jovens, necessário é nascer de novo, porque o diabo está fazendo questão de nos assassinar aos poucos, ele está fazendo questão de disseminar a lei do menor esforço, ele está fazendo questão de socializar este pseudo-amor que é escravidão. O diabo está fazendo questão de socializar as escravidões, nos amarrando como se fôssemos cachorros, nos amarrando, nos impedindo de ir além. E Deus está no contrário de tudo isso. Seja livre. A palavra de São Paulo aos Gálatas, se você ler essa carta, você vai mergulhar no mistério do Evangelho. Para mim, é o escrito neotestamentário onde eu mais identifico a proposta de Jesus, minha gente. A carta aos Gálatas é uma interpretação teológica de uma comunidade que olhou para a ação de Jesus no tempo e compreendeu: é isso, o verdadeiro cristão é livre. Por quê? Porque não é possível ter segmento saudável de Deus se nós não estamos curados das nossas escravidões. Se Deus não nos toca todos os dias para este novo nascimento, vai ser impossível viver qualquer forma de segmento. Obedecer só se for com liberdade. Você sabe muito bem, como pai e como mãe, que de nada adianta você proibir o seu filho, se você não convencê-lo de que a proibição está a favor dele, é para o meu bem. Se o seu filho não estiver convencido de que a proibição é favorável a um crescimento pessoal, assim que você virar as costas, ele vai e desobedece. Não é isso que nós queremos. Jesus não quer esse tipo de gente. E é por isso que ele fala: Nicodemos é um grande conhecedor da lei, mas ele a partir de agora vai ter que ter conhecimento de uma outra lei, que não está escrita de fora, mas está escrita no coração da gente. Necessário vos é nascer de novo. Essa é a palavra de Jesus para nós, minha gente. Nascer todos os dias, reencontrar a sua fé, reestabelecer o vínculo que você tem com Jesus. O motivo de você estar aqui hoje
Necessário vos é nascer de novo, reescrever, para que você nunca esqueça que o motivo da sua lei é outro. O cristão que é verdadeiramente cristão, mesmo que o governo lhe proporcione isso, aquilo, mesmo que lhe dê direito das maiores atrocidades, isso nós nunca vamos nem passar pela nossa cabeça essa possibilidade, porque eu estou sob outra lei. Não está proibido de beber. Nós não vivemos num país onde é proibido beber, nós não vivemos num país onde é proibido fumar, e não precisaria, se eu e você estivéssemos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho, com a árdua missão de ser gente, porque toda vez que o álcool entra na nossa vida, nós diminuímos a nossa liberdade. Veja as famílias que foram destruídas pelo álcool, minha gente. Vai escutar os filhos dessa tragédia para ver. Todos eles hoje agonizando em praça pública, porque também eles levaram essa desgraça para suas almas e seguiram o exemplo dos seus pais. Porque infelizmente, mesmo que você diga para o seu filho: meu filho, não fume, se você estiver dizendo isso com seu cigarro aceso, ele não vai acreditar na sua palavra. Se você disser a ele: meu filho, não beba, que às vezes você escuta, né? Ó, meu filho, pelo amor de Deus, você não faz o que seu pai fez, não. Conselho só se for acompanhado de testemunho, senão é cego, não serve para nada. Não gaste o seu tempo com conselhos que não estejam amarrados no seu testemunho. Se o amor que você tem à sua família não é o suficiente para você adotar uma nova postura, se não é o suficiente para você quebrar as cadeias das escravidões que o vício trouxe à sua casa, à sua família, me desculpe, eu ando duvidando da sua capacidade de amar. Amor que é amor tem que ter compromisso. Eu não tenho direito de não viver esse meu novo nascimento todos os dias. É imposição para mim, minha gente. Eu preciso ser melhor. Os que convivem comigo sabem disso. Eu tenho defeito demais, mas eu quero superá-los todos os dias. Quantas vezes eu meto os pés pelas mãos, depois eu olho para mim e falo: meu Deus do céu, como eu pude falar isso? Como eu pude tratar essa pessoa desse jeito? Eu sou fraco, mas eu não desisto disso aqui hoje. Você sabe por quê? Porque se eu desistir disso aqui hoje, a minha vida perde o sentido. Eu não sei mais viver sem as lições da dona Ana. Eu não sei mais viver sem as verdades que ela colocou dentro de mim. Eu não teria condições nem de levantar da minha cama todos os dias. Porque eu posso ter muitos defeitos, eu sei que eu tenho. Mas se tem uma coisa que eu não perco de vista, é isso: eu acredito em Jesus. Eu acredito no poder restaurador da sua palavra, porque eu vi de perto, não foi alguém que me contou não, andando por esse Brasil imenso, encontrando tanta gente com pressa, às vezes eu não tenho tempo nem de olhar direito para as pessoas. Vocês não imaginam o que eu escuto. Semana passada, encontrei uma mulher com a foto da sua filha. Eu falei: padre, tem 8 dias que eu sepultei essa menina aqui, ó. Uma moça de 18 anos, estava voltando de uma festa. Sabe por que eu estou de pé, padre? Porque eu acredito em Jesus, porque eu acredito na força do amor dele na minha vida. Eu tantas vezes ouvi o Senhor dizendo de mães que perdiam os filhos. Eu acho que naquele momento, padre, Deus já estava trabalhando no meu coração para eu ter condições de enfrentar o dia de hoje. Mãe que perde filho precisa nascer 2, 3 vezes por dia, senão a vida perde sentido. Pai alcoólatra tem que nascer 3, 4 vezes por dia, senão você não dá conta. Coração ciumento tem que nascer 2, 3 vezes por dia. Coração mentiroso tem que nascer 2, 3 vezes por dia. O problema não é o defeito, o problema é o esquecimento dele. Quando nós temos a consciência de que o limite precisa ser vencido, é só você se abrir a essa graça. Deus está disposto a te fazer nascer quantas vezes necessário for, minha gente. Acredite nisso e a sua vida está resolvida. Não vai ficar mais fácil não, viu? É bobagem. Você só vai ficar mais confortável, porque esse amparo de fé, de saber que Deus não desiste de você, que Ele está inflando novos ares no seu pulmão, para você ter o direito de ser novo de novo. Você tem tantos defeitos quanto eu, às vezes você tem menos ou tem mais, não sei. Faça essa tabelinha.
Cada defeito seu lhe traz a obrigação de nascer de novo. No dia em que errar mais, nasça mais. Coloque-se diante desse Deus que você ama e que te ama muito mais do que você ama Ele. Coloque-se diante dele, aceite esse compromisso, essa teologia simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. Necessário vos é nascer de novo. Não morra antes da hora. Por que o pecado nos mata? Por que a herança do pecador é a morte? Porque o pecado tem o poder. A consequência do pecado na nossa vida é nos desanimar de nós mesmos. Já ouviu falar da tal história do ciclo vicioso? É isso. A gente fica girando ali, ó. Ah, já bebi ontem, vou beber hoje de novo. Ah, bebi anteontem, vou beber hoje e amanhã também. Ah, já estou traindo mesmo. O diabo gosta desse carrossel. Deus prefere a roda gigante. O diabo gosta de carrossel, te faz girar só no chão. Deus prefere a roda gigante. Te traz para a terra, te leva para o céu. Te traz para a terra, te leva para o céu. E outra coisa, o carrossel dá enjoo. O processo de Deus é: visita a sua humanidade, olhe para aquele que você é e veja o projeto de Deus para a sua vida. Só tem sentido visitar a miséria humana se for para encará-la à luz do Cristo. Só tem sentido visitar a miséria humana, tomar conhecimento dela, se for para nós darmos o passo da fé de superação, que é: eu assumo a minha identidade, eu sou um filho do céu, eu estou aqui de passagem, e nessa passagem eu quero fazer de tudo para que a minha humanidade esteja aprimorada. O meu lugar é meu. Às vezes nós passamos uma vida inteira buscando isso, o meu lugar. Esse é o conforto antropológico que todo ser humano tem que viver. Você saber qual é o seu lugar. Não estou ocupando o lugar do outro, não, é o meu. É aqui que Deus me encontra. Eu não vou sair do meu lugar, porque eu quero que Deus me encontre nele. Qual é o seu lugar? É você mesmo. Deus vai fazer livre esse que hoje é escravizado. Você terá o direito de fazer isso. Às vezes a notoriedade pode até nos dar a ilusão de que o outro está fazendo sucesso. Veja além das palavras, ultrapassa a cerca. Mesmo que nunca o mundo tome conhecimento, mesmo que você fique lá restrita a uns poucos, você ter o direito de dizer isso à noite quando você for dormir: hoje eu ocupei o meu lugar, eu fui o ser humano que eu deveria ter sido, e não há sucesso maior do que esse. Porque ao final de tudo, quando a vida passar, quando você já estiver velhinho, acabado, que você ao final de tudo, que seja bem longe, que você viva muito, que a última cena da sua vida seja essa: você diante do Senhor, aplaudir a sua vida. Combati o bom combate, lutei, nasci de novo, e hoje eu estou aqui, Senhor, porque só para isso vale a pena viver, minha gente, para você saber que você ocupou o seu lugar. Quando a minha mãe quebrou aquela fratura que eu já falei para vocês, e eu precisava ir para o Círio de Nazaré, com um monte de atividades lá no Círio, eu lá na beira daquela cama, minha mãe chorando de dor, que eu nunca vi minha mãe sentindo tanta dor daquele jeito, que ela não podia ser operada no mesmo dia, tadinha. Ela falou assim, falava assim: nenhum parto foi mais doloroso do que isso. O vento que soprava na perna parecia que doía, não tinha medicamento que podia fazer passar. Aí ela virou e falou assim para mim: meu filho, mas você tem que ir para Belém. Pode ir, você tem as suas atividades lá. Eu virei e falei assim: mãe, mas e se eu conseguisse ficar, a senhora ia querer? Aí ela segurou na minha mão e falou assim: se você ficar, eu vou gostar muito. E você sabe por que eu precisei ficar lá? Porque de tudo aquilo que estava acontecendo, a cena que ia mudar o meu coração em relação a muita coisa na vida estava por acontecer. Não foi na hora que quebrou, não foi dentro daquela ambulância com a minha mãe, foi quando, minutos antes dela entrar na sala de cirurgia, a enfermeira entrou, ela já prontinha para ir, tadinha. A enfermeira olhou para ela e falou assim: dona Ana, a senhora usa dentadura? Ela falou assim: eu uso, minha filha. Os enfermeiros, todos os moços que já iam levá-la,
falaram assim: então a senhora tem que tirar. Eu sei o tanto que ela é vaidosa, eu sei o tanto que aquilo ia doer para ela. E não dava mais tempo de sair todo mundo. Não dava mais tempo de sair todo mundo. Você sabe por quê? Porque ela já estava pendurada. Seria difícil demais voltá-la para a maca. E naquela hora eu fiquei travado, que eu sabia que ela seria exposta àquela humilhação. Não deve ser fácil. Se você usa uma dentadura, tem que tirar na frente das pessoas. Concorda comigo? Não é uma bobagem isso. Mas naquela hora eu vi a minha mãe superando talvez o pior daquele momento. E ainda bem que eu estava acompanhado de gente que me ama. A Rose, lá de Taubaté, ela deu uma risada. Vamos lá, dona Ana, vamos tirar esse dente então? E revestiu aquele momento. E a minha mãe foi livre para mostrar-se naquela vergonha. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Aí a minha mãe estava no lugar dela naquela hora. Ela não fugiu daquela vergonha, ela não fugiu daquela dor, ela não fugiu daquela humilhação. É uma coisa pequena, boba, que me ensina demais, minha gente. Aquilo para mim é evangélico, sabe? Você ter capacidade de revestir aquele momento ser humano de um acontecimento único, sobrenatural, então podemos dizer. Eu visito a minha miséria sem medo, porque eu quero estar aqui. Aí, já sonolenta com aquele dormonídeo que eles dão para eles, né? Fui com ela até a porta do centro cirúrgico. E na hora que ela entrou, com a língua enrolada, virou e falou assim: doutor, se tiver um jeito do senhor não tirar o meu esmalte, eu agradeço. Fecha seus olhos agora. O que é que hoje Jesus precisa tirar de você? O que é que hoje você reconhece que tem representado um obstáculo para o seu amor, para a sua liberdade? Qual é o despojamento que hoje você precisaria viver por causa da sua alegria? Não é um despojamento por Ele mesmo. Deus nunca nos retira alguma coisa se não tem em mente nos dar algo maior. E essa matemática de Jesus, ela é ilógica, porque Ele tira coisa ruim e dá coisas boas. Não pode nascer de novo aquele que não está disposto ao despojamento. Como a minha mãe, enfrentando essa vergonha pequena, mas demonstrando uma alma que está apta a viver o processo da perda, o despojamento. Minha mãe perdeu tanto na vida, e porque perdeu, ganhou tanto também. Foram tantas as lutas que nós vivemos dentro da nossa casa. Eu preciso aprender com a minha mãe. Eu preciso ser esse Nicodemos hoje que escuta de Jesus. Você precisa ser. Nós precisamos. Necessário vos é nascer de novo. O que é que hoje você sabe que Jesus precisa arrancar de você? Dê a Ele essa autorização. Eleve seus braços para o céu. Sim, Senhor. Eu quero hoje lhe dar essa autorização. Que o Senhor venha curar o meu coração de todos esses excessos que funcionam como obstáculo para a minha liberdade e para o meu amor. Eu quero lhe pedir hoje, Senhor, que o Senhor venha visitar o coração daquele que está deprimido. Arranque deste coração a tristeza, Senhor. Arranque deste coração todo sentimento de desastre, de desconsolo, de inadequação com a vida, com os acontecimentos. Reacomoda dentro do coração dessas pessoas, Senhor, a vida que já foi vivida e que hoje precisa ser metabolizada de um jeito novo, absorvida de um jeito novo. Toca no coração do infiel, Senhor. Coloca nele a disposição de amar. Coloca nele a disposição de querer bem, de amar com mais amplitude, com menos egoísmo. Toca no coração do homem que hoje precisa se libertar do álcool. Desse pai de família, Senhor, que por causa do vício tem privado tanto a sua família de ser livre, de ser feliz, de amar. Toca no coração desse pai de família e faça-o sentir neste momento, olhar no rosto de cada filho que ele pôs no mundo, e a partir dessa memória, desse retrato que hoje o Senhor coloca, que o Senhor hoje faz memória desses filhos gerados. Coloca nesse pai de família, Senhor, a consciência de que esse filho ainda não nasceu, de que ele precisa ser gerado todos os dias com amor, com responsabilidade, com conselhos e testemunhos. Toca no coração dessas mulheres, Senhor, dessas mães que hoje precisam se livrar também do vício do álcool. Tantas mulheres hoje, Senhor, marcadas, acorrentadas pelo vício do álcool.
Faça vir na memória dessas pessoas, Senhor, todos aqueles que ela ama. Uma memória de amor pode modificar a vida. Toca, Senhor, com o poder do Seu Espírito na vida de todos aqueles que hoje precisam se livrar dos vícios. Toca no coração dos nossos jovens, Senhor, que estão amarrados no crack, na cocaína, na maconha. Toca no coração das nossas famílias, Senhor, e liberta o nosso povo de todas as escravidões dos dias de hoje, Senhor. Recoloque-nos no nosso lugar. Nós que tantas vezes ocupamos o lugar errado, nós que tantas vezes pegamos a direção errada. Faça-nos voltar, Senhor. Faça-nos reassumir o lugar onde o Senhor sabe que nós estaremos no momento da sua passagem, para o Senhor nos levar consigo, para o Senhor nos conduzir à casa do Pai, porque essa salvação que nós esperamos para a eternidade, nós queremos que já comece a acontecer hoje, com a paz, com amor, com sentimentos nobres, que precisam ser reassumidos por todos nós. Toque nos desanimados, Senhor, nos deprimidos, nos pessimistas. Recoloque em cada um de nós essa disposição, Senhor. Recoloque amor próprio naquele que não se ama mais. Recoloque amor próprio naquele que se despreza, naquele que deixou de olhar para o futuro, naquele que só enxerga o passado, naquele que não vê o presente. Recoloca a disposição naquele que se sente traído. Recoloca a disposição naquele que errou, que precisa assumir o erro, que precisa recomeçar. Não é nenhuma vergonha, Senhor. Nos ensine isso hoje. Nos ensine a não ter vergonha de nossas misérias, porque reconhecê-las é o primeiro passo para a nossa vitória. Reconduza-nos, Senhor, ao ventre da vida e coloque em nossos pulmões novos ares. Recoloque dentro de nós o espírito da santidade que ao longo da vida a gente foi perdendo. Reaviva em nós hoje o batismo, Senhor. Que hoje nós sejamos mais uma vez mergulhados no santo rio da vitória. Que o batismo nos recorda, que o batismo nos atualiza. Faça nascer dentro de nós, Senhor, os frutos da Eucaristia, que tantas vezes comungamos e que nem sempre aconteceu dentro de nós porque nos faltava essa consciência. Eucaristia é compromisso, é voltar ao ventre, é renascer, é reencontrar o caminho, porque nenhum homem, nenhuma mulher pode dar conta da vida se não estiver alimentado pelo sangue precioso e pelo corpo da vitória. Reafirme dentro de nós o compromisso com a igreja, Senhor. Ajude-nos a entender que ela é frágil, que ela é guiada por homens que erram, mas ela é também guiada pelo Teu Espírito Santo. Reconfirme em nós, Senhor, o sacramental. Reconfirme dentro de nós o sinal santo, sinal sagrado da vida nova que o sepulcro vazio nos traz. Somos filhos da ressurreição. Faça-nos sentir assim hoje, Jesus. Toca no coração de todos que estão em casa, que estão vítimas da mística da morte. Recoloque neles a mística da ressurreição. Nós somos filhos do Altíssimo, filhos do céu, filhos da eternidade. Filho do céu. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Que a sua vida seja repleta de alegrias e o seu caminho iluminado pela luz do Espírito Santo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Jamais perca a fé, e obrigado por assistir. Por assistir. Por assistir. Por assistir. Por assistir.